Fala, jovens! Tudo bem com vocês? Luciano Filho aqui, bem-vindos ao Sábado 14. E hoje eu estou aqui para falar de Invocação do Mal 2. Eu vou fazer a crítica em ordem decrescente da trilogia, porque eu quero entrar no clima do quarto filme que vai ser lançado esse ano, se eu não me engano, em setembro. Então, eu estou revendo os filmes e vou aproveitar para fazer as críticas. Já fiz do terceiro filme, o link está na descrição, e vou fazer do segundo agora e do primeiro mais pra frente, tá bom? Então vamos lá. O segundo filme da franquia fala sobre o caso do Poltergeist de Enfield, Inglaterra. Ele também é conhecido como o caso de Amityville britânica, pelas semelhanças dos eventos, assim, de Casa Assombrada. Então, uma curiosidade bem legal desse caso é que ele é um dos casos sobrenaturais mais documentados que se tem. Então, existe muita informação e muita coisa a respeito dessa história de Enfield. E eu pesquisei, e eu já li histórias, já vi vídeos, documentários sobre esse caso, e eu acho muito interessante. É um dos meus casos sobrenaturais favoritos. Então eu fiquei muito empolgado quando eu soube que o Invocação do Mal 2 ia ser baseado nessa história, por mais que os Warrens, na vida real, não tenham se envolvido nesse caso. Mas sim, de uma forma resumida, a história fala da pequena Janet que vive com a sua mãe e seus 3 irmãos numa casa em Enfield, que, após jogarem um jogo de tabuleiro Ouija, eles começam a ser assombrados por fantasmas. Então os Warrens vão até o local para ajudar a família a se livrar desses espíritos demoníacos que estão atormentando todos eles. Gente, esse é um resumo bem resumido do filme, mas eu preciso dizer que, apesar das coisas surreais envolvendo os Warrens e os acontecimentos de fato, é um filme muito interessante e muito bom de se ver. Eu, particularmente, gosto mais desse que do primeiro, porque, como eu falei, eu já tinha um carinho especial por essa história aqui. Então, eu me apeguei muito mais a ele do que ao primeiro, apesar de entender que o primeiro, por vários motivos, muitos consideram o melhor. Mas sim, o filme ele traz vários momentos interessantes. Eu me arrisco a dizer que ele não é exatamente um 100% terror. Ele é uma mistura de terror com romance, onde o terror fica muito por conta da família que vive na casa, da Janet, dos irmãos e da mãe, mas o romance fica por conta dos Warrens. É um romance genuíno, a gente vê o relacionamento puro dos dois, o amor que um sente pelo outro, e isso é uma coisa constante no filme, que torna aquele relacionamento muito realista. Tipo, quando o filme acaba, a gente quer que o Patrick e a Vera realmente sejam um casal. Então, eles conseguem fazer isso muito bem. Todo o casting do filme trabalha muito bem. É tudo muito bem feito. Então, é divertido. As cenas de jump scares envolvendo a freira Valak também são cenas tensas que, por mais que tu veja de novo, sabendo o que vai acontecer, tu vai ficar meio que tenso com aquela cena. Então, é um filme muito perspicaz e muito audacioso no que ele se propõe, causar bons sustos. E ele consegue fazer isso muito bem. Quem vê esse filme pela primeira vez não vai conseguir ficar sentado na cadeira por muito tempo. Uma coisa também que eu gostei muito é do cuidado do roteiro em dar pistas sobre um ponto crucial, que é como derrotar o demônio. Então, quem vê pela primeira vez talvez não perceba, mas quem vê pela segunda vai ver que as dicas para derrotar o demônio tá no filme todo, em vários momentos. E isso é legal, porque eles vão trabalhando em mistérios, em easter eggs do próprio filme. E tudo isso, no final, se completa de uma forma muito redondinha.
Não precisa ter visto o primeiro filme, Invocação do Mal, para entender esse. Cada filme funciona como algo isolado. Isso é ótimo. E é legal ver a construção dos personagens também. Não são só uma família que está ali para receber sustos e servir de ponte para os Warrens brilharem. Cada personagem tem sua importância, tem seu destaque, e isso é muito interessante. E não só isso, mas o conceito também de toda a história. Existe o lado cético, que é o lado que não acredita que aquilo está acontecendo, que aquilo é tudo invenção das meninas, e é abordado de uma forma muito legal no filme, e o lado sobrenatural, que também é abordado de uma forma muito legal. Então a gente tem os dois pontos de vista. Poxa, isso que está acontecendo é uma farsa ou realmente está acontecendo? E é claro, se tratando de Invocação do Mal, a gente sabe que realmente é tudo sobrenatural. Mas a ideia daquelas pessoas que não acreditam tá ali e muito bem escancarado na nossa cara. O que é ótimo, porque a gente consegue ver um ponto de vista de uma pessoa que tu não concorda. Agora sim, pessoal, uma coisa que eu acho que esse filme poderia ter é um pouco mais de sobrenatural envolvendo as meninas. Tem fotos envolvendo essa questão, né, que eles mostram algumas situações, mas eu acho que poderia ter mais relacionado aos eventos reais, como o fato da Janet conseguir flutuar apenas com uma mão apoiada na mesa, ou o fato dela ser meio que levitada da cama com muita violência em alguns momentos. Eu acho que esses momentos poderiam ser muito interessantes e dado mais força à história real. Porque esse filme, por mais que seja inspirado na história de Enfield, muita coisa foi modificada para se tornar, para romantizar, para ser mais dos Warrens do que de fato o caso real. Porém, é legal também, tá bom, nenhum filme é 100% inspirado em fatos reais. Então, tá ok. Eu só acho que poderia ter um pouquinho mais do que aconteceu de verdade. É isso. Mas assim, gente, de uma forma geral, Invocação do Mal 2 é um filme muito divertido, muito interessante, com ótimos sustos, trazendo criaturas icônicas agora da cultura pop. Quem não conhece aí a Freira Valak, né? E sem dúvidas, honrou o filme original, o primeiro filme, que é um marco na história do terror, sendo aí qualificado como um dos melhores filmes do terror desde O Exorcista. Então, é um filme muito bom, sim, que vale a pena ser visto e revisto. E só dá gás pra gente querer assistir o 3, para quem ainda não viu, e o 4, que vai ser lançado no final desse ano. Então é isso, gente, que eu tenho para falar de Invocação do Mal 2. Vocês já assistiram esse filme? Vão aqui e comentem que eu respondo, tudo certo? Então até o próximo vídeo, turma. Tchau!